A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará o tema personalidade, abordado por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. E foi perguntado a ambos como compreender a noção de personalidade. Ao que responderam: a compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia, de contradição, na palavra sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento da sua própria situação. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora, buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o esquecimento pleno dos mais sagrados deveres do coração. Poucos se lembram os bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem, porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. E o homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre? O conceito de mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas depois da transição da morte, diz Emmanuel. Aí no mundo, costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais com extravagâncias louva-maneiras, muito falais em mediocridade, em rebanho, em rotina de personalidade superior. Para nós, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados, no extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes de espírito do intelectual, que gesticula desesperado de uma tribuna sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem a preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol no amanho da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina de suas leis. Vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores do sentimento em sua essência sublime, compreendendo-se, afinal, que o homem medíocre não é o trabalhador das lides terrestres, amoroso de suas realizações do lar e do sagrado cumprimento de seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. E foi perguntado se devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal, ao que respondeu Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa preocupação é muito nobre, mas ninguém suponha realizá-la tão só com a experiência da leitura de livros pertinentes ao assunto.
Não são poucos os que buscam essa literatura, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. Todavia, o que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Na vida, não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esquecei a conquista fácil, a operação mecânica injustificáveis nas edificações espirituais, e volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer, e nesse bom trabalho a alma se ilumina naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. E como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações, como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficais certos, continua Emmanuel, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. E os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Aquilo que convencionastes apelidar sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitirdes a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. E ainda foi perguntado se o amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade, e como proceder em tal caso quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos. Ao que responde Emmanuel: o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade, e contudo essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções, quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstração de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.